Fala, rapaziada. Beleza? Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao melhor pós-jogo do Brasil. E rapaziada, pós-jogo de hoje, uma derrota. Faz tempo que eu não faço pós-jogo de derrota, né? Internacional 2, timezinho do DVD. Timezinho do DVD 2, Corinthians 0. Rapaziada, nesse jogo dessa Copa do Brasil, podemos se dizer que o Corinthians perdeu tanto por burrice dos jogadores, quanto por erro tático e leitura de jogo do Fernando Diniz. O jogo era fora de casa, jogo de ida. O Corinthians necessariamente não precisava ganhar esse jogo. Então não precisava ter pressa para ganhar o jogo. O jogo do Internacional era entregar a bola nos pés do Corinthians e esperar o Corinthians fazer o que o Corinthians fez. Errar toque de bola, errar passes, gerar situações de contra-ataque para o Inter. E foi tudo que o Corinthians fez. Os jogadores do Corinthians não souberam ter a leitura do jogo como se é para ter. Se eu não me engano, o time copeiro do Tite da Libertadores de 2012, os jogadores tinham a seguinte questão, né? O Tite tinha a seguinte questão: jogo de Copa fora de casa, a gente pode não ganhar, mas também não vamos perder. E esse é para ser o pensamento principal, não só dos jogadores do Corinthians, mas de todos os times que jogam Copa. Eu acho que o jogo estava bem proposto para o Corinthians ter uma dominância de posse de bola como teve no primeiro tempo inteiro. Então tá que o Corinthians teve a primeira finalização, tá, do Breno Bidon fora da área ali. Eu achava que depois dessa finalização o Corinthians, vai amassar o Internacional na casa dos caras, né? Vai pra cima, vai jogar sufocando os caras na grande área deles ali, e é questão de tempo sair um gol. Mas não foi o que aconteceu. O Internacional soube colocar o Corinthians, ter a posse de bola no campo defensivo do Corinthians, do lado defensivo do Corinthians, e soube aproveitar os contra-ataques no momento que teve. Antes de começar, antes da continuidade, para falar a verdade, o Corinthians começou escalado com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel e André, Caio César, Rodrigo Garro, que péssima partida, hein? Breno Bidon e Guinegão. Eu conheço uma galera aí, um cara que trabalha comigo, tá? O Paulo. Se ele estiver assistindo, provavelmente não vai assistir meu vídeo, mas ele sabe. O cara critica pra caramba o Guinegão. Cara, eu entendo a sua crítica, tá? Ao Guinegão, mas você tem que entender uma coisa. Se o jogador não está necessariamente jogando bem, por mais que ele seja ruim, mas se ele não tiver minimamente jogando bem, boa parte a culpa é do técnico. Porque se um jogador, ele já em algum momento chegou a jogar bem, de uma certa forma, numa certa posição, joga de um jeito específico, e depois ele caiu, o técnico mudou alguma coisa. Como aqui é nessa escalação do Fernando Diniz, que é um 4-2-3-1, o Guinegão, né, aqui nessa formação, essa formação pra mim é uma porcaria, tá? 4-2-3-1, o Corinthians não joga nessa formação. Não tem peça importante pra jogar, não tem peça suficiente pra jogar nesse jeito. Não, quer dizer, não é peça suficiente, né? Não tem jogadores com as características pra jogar dessa forma. Mas enfim, o Guinegão, ele joga bem, é como um segundo atacante, com alguém do lado dele na grande área, e não isolado lá na frente. Embora eu gostei do jogo dele por ele recompor defensivamente muito bem, melhor que o Pedro Raul, tá? Por mais que você aí também seja um crítico do Guinegão, você não tem que ver só esse lado dele tá ali pra fazer gol ou por estar jogando ruim. Você tem que ver também o lado positivo de recompor defensivamente. Isso vai mudar alguma coisa pra ele ter uma nota baixa? Não vai. Mas é uma característica a mais que o jogador tem, tá? E o que tá faltando nele pode ser melhorado, já que ele já tá compensando de alguma forma. Emendando aqui, né, que eu falei dessa escalação, desse 4-2-3-1, eu acho que essa formação do Corinthians estava totalmente errada, porque eu entendo pela minha leitura do jogo do Caio César que ele não é um meia para jogar preso na lateral do campo. Se você recapitular a formação do Ramon Dias no Corinthians, que foi quando o Corinthians teve aquela sequência de 11 vitórias no Brasileirão, tá? O Corinthians jogava no 4-1-2-1-2, que era quatro defensores, um volante, que era o Raniel, dois no meio, que se eu não me engano era o Carrijo e o Bridon, o Garro
próximo dos dois atacantes. Os dois atacantes eram o Memphis e o Yuri. Mas por que o Corinthians não joga com meia preso nas laterais? Porque o maior, que eu posso falar, né? O maior poder ofensivo do Corinthians eram os laterais. Era o Mateuzinho e o Bidu. Com o Ramon Dias, o Raniel acabava ficando pra tapar o buraco do... Tapar o buraco. Pra preencher o espaço que o Mateuzinho ou o Bidu deixava toda vez que eles subiam, que eles se projetavam pro ataque. E quando o Diniz coloca um meia, que ele só tem isso de um lado, que é o lado direito, um meia preso na lateral, ele acaba tirando o poder ofensivo dos laterais. Porque ele tira o avanço que os laterais poderiam ter. Se vocês prestarem atenção, ou vêm prestando atenção nos últimos jogos do Corinthians, você não vê mais o Mateuzinho subindo tanto para a grande área, igual normalmente ele fazia, ou ele tem essa característica, tanto quanto o Bidu. A gente via muito o Bidu subindo muito para ataque, fazendo muitos gols, participando muito. Eles eram mais alas do que laterais em si. E o Diniz tirou isso deles, colocando primeiro o Caio César na direita, muito preso na linha lateral. É bom porque o Caio César volta para recompor, ajuda na marcação, mas ele não tem cacoete de marcador. Tanto é que o primeiro gol do Internacional, muitos vão falar, foi falha do Caio César por não ter marcado. Mas se você prestar atenção, isso não é a característica dele, ele não sabe marcar. E a gente vê o Bidu muito preso na lateral esquerda, muito defensivamente. Ele raramente sobe pro ataque. E o Diniz acaba jogando o Bidon, que ele tira o Bidon de uma posição que ele joga confortavelmente. Se vocês lembrarem, na final da Copa do Brasil contra o Vasco, aquele golaço lá que teve, a jogada do Bidon, ele estava no meio, que ele dá aquele drible de costas, ele estava no meio um pouco à direita, que ele acaba tocando para o Mateuzinho. Todos vocês se lembram da jogada. Inicialmente o Diniz colocando ele preso na esquerda, como um meia esquerdo, ele tira o melhor do Bidu, do Bidon, tira o melhor do Bidon e também do Bidu, consequentemente, que ele tira o poder ofensivo do Bidu. Porra, essas desgraças têm o mesmo nome, vai se fuder. Aí ele acaba voltando muito o Rodrigo Garro, tira o Rodrigo Garro da proximidade do atacante ou dos atacantes. E, porra, o Corinthians o Rodrigo Garro começa a jogar mal porque não tá perto do gol. O Bidon, ele tá jogando mal porque tá preso nas laterais. O Caio César, ele só fica dando um drible na lateral sem muito poder ofensivo, porque tá preso na lateral do campo. Os dois laterais não fazem mais a função de ala, que é aparecer pra finalizar. O Raniel, ele continua preso no meio dos dois zagueiros, mal ele sobe. Eu acho que o Corinthians voltando a jogar naquela formação que tava, e tem peças pra fazer isso, porque você tá sem o Roberto e tá sem o Memphis, pra colocar como os dois atacantes. Mas você tem o Caio César e o Guinegão, que pode fazer triangulação entre os dois. Não estão entrosados, por quê? Porque o Guinegão não teve minutagem com o Diniz até o exato momento, até esse jogo. E o Caio César, não sei se ele... Eu acho que ele teria, né? Até porque ele já jogou no jogo que o Yuri se machucou mesmo contra o Atlético Paranaense. Ele ficou como centroavante. Então ele pode jogar próximo do gol. E ele tem uma coisa que, porra, muitos jogadores falavam do Neymar e criticavam o Neymar por ele ser um jogador que dá muito drible, só que ele dá muito drible longe da área. Quanto mais perto da área ele tiver para dar drible, melhor, porque ele vai conseguir uma falta perigosa. Pode até conseguir um pênalti driblando dentro da grande área. Só que eu não sei o porquê esses técnicos insistem em ser burros e não perceberem isso. Os caras são profissionais. Tô falando em relação aos técnicos que passaram pelo Corinthians e num geral, tá? São poucos que percebem isso. Eles são profissionais, eles têm experiência, mas eles firmam que o ponta driblador, ou meia driblador, ou atacante driblador deles tem que ficar longe da grande área, tem que ficar preso nas laterais. Sendo que eu só acho que um driblador só precisa, ou tem a necessidade, ou o direito, ou poder, o que seja, de ficar preso nas laterais quando você tem a função principal e cruzamento dentro da área, sendo que a gente não tem um atacante finalizador de cabeça para estar recebendo cruzamento. Nem é o jogo do Corinthians tá jogando com cruzamento. A gente até vê que quando a bosta do Pedro Raul entra em campo, não tem nenhum cruzamento, sendo que o poder ofensivo, as características, entre aspas, ofensiva do Pedro Raul é o cabeceio. Então,
O Corinthians, eu acho, né, que do Diniz, ele deveria voltar com o estilo de jogo no 4-1-2-1-2 ou 4-4-2 losango. Eu acho que esse é o modelo que todo mundo conhece, né? O 4-4-2 em losango no meio. Porque pelas características, costume dos jogadores, porra, o Raniel, o André, o Bidon e o Garro sabem jogar nessa posição. O Garro vai ficar mais próximo dos atacantes. A gente tá perdendo jogos aí por falta de criatividade e finalização. Daí o Corinthians voltando a jogar com o losango, você dá uma possibilidade do André aparecer na área, que é uma coisa que ele faz bastante, faz muito bem. O Bidon aparecer também muito na área para finalizar, para dar um toque. Nem se fala do Rodrigo Garro, né? O Rodrigo Garro tem ótimas finalizações e todos os jogos que o Rodrigo Garro finalizou, ele estava perto da grande área. Ele não tinha a obrigatoriedade de voltar para buscar a bola com os volantes. Quem fazia isso para ele era tanto o André quanto o Bidon. E não tá fazendo por causa dessa formação, porque tá deixando o Bidon muito preso nas laterais. Beleza que ele se movimenta pelo campo inteiro. Só que daí, ele se movimentando pelo campo inteiro, ele tende a quebrar muito pro meio campo e não pra frente, que o certo é, você projeta o seu time pra frente pra atacar e não pros lados. Você quer fazer um gol, não ganhar um lateral. Eu acho que eu vou dar a nota pros jogadores aqui, rapaziada. Vamos lá, Hugo Souza. Primeiro gol. Eu acho que teve ali, ele ficou mais atrapalhado por ter ficado muita gente na frente dele, mas eu acho que se ele tivesse posicionado melhor ali no momento, ele conseguiria ter feito essa defesa. Foi um chute bem defensável, beleza? A bola quicou, pode ter enganado ele, o que seja. O segundo gol é pênalti, então o pênalti é muito loteria. O Hugo Souza, vamos lá, uma nota 4,5. Mateuzinho, mais uma vez, cara, tem gente que gosta disso e eu odeio isso, tá ligado? O Mateuzinho é um torcedor em campo. O Mateuzinho ele briga mesmo, ele peita todo mundo. Aí faz careta. Porra, eu odeio isso, cara. Quando você tá ganhando, é da hora, porra, o cara tá fazendo marra pra entrar na mente dos caras. Mas todo jogo você tá pilhado, cara. Todo jogo, toda porra de jogo você tá pilhado. Por que você tá puto, tá ligado? Não tá conseguindo atacar? Porque você tá tomando contra-ataque todo tempo? Porque os caras estão conseguindo tomar a bola de você? Por que você tá pilhado? Nota 3 pro Mateuzinho. 3. Não só pelo jogo dele em si, até porque eu acho que não foi tão ruim assim em comparação ao Gabriel Paulista, até que vai ser o próximo a dar uma nota aqui. Mas por isso, por ele não ter um mental de um jogador copeiro. Gabriel Paulista, nota 1,5, errou pra caramba, errou muito passe, cara, teve momentos que ele deixou, como é o nome do cara? Carboneiro, é o Carboneiro, porra, errou, tocou no pé do Carboneiro uma vez, depois errou de novo, cara, o Gabriel Paulista errou. Eu demorei pra fazer esse jogo pra ficar calmo, né, pra não xingar ninguém. Gabriel Paulista, nota meio pro Gabriel Paulista. Gustavo Henrique fez um pênalti burro. Naquele momento ali, cara, eu acho que o jogador do Internacional não tinha muita coisa pra fazer. O Gabriel Paulista não. O Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique não precisava chegar atropelando o cara. Era só cercar. Eu acho, né? O cara tava muito rápido no lance. O cara ia dar um toque pra linha de fundo. Igual realmente ele deu um toque pra linha de fundo. Se o Gustavo Henrique chegasse só cercando ali naquele momento, cercando a linha de passe, a linha de chute, o máximo que o cara ia conseguir era um escanteio. 1 pro Gustavo Henrique, nota 1 pro Gustavo Henrique. Bidu, acho que também não comprometeu muito, embora tenha deixado algumas vezes espaço nas costas pro próprio Carboneiro, né? Acho que era Carboneiro, atacar as costas dele. Eu não sei se o Carboneiro ele caia muito pela esquerda ou pela direita, mas o lance que o Gabriel Paulista erra o toque, o Carboneiro tá atacando pela esquerda. Então, o Bidu deixando uma lacuna, embora que o erro foi do Gabriel Paulista, mas ele eu vi ele deixando algumas lacunas pros caras atacar nas costas dele. Nota 3,5 pro Bidu. Raniel, primeiro volante. Cara, eu acho que ele errou alguns passes, mas eu acho que de todo o elenco, ele foi um dos poucos que me deixou puto, porque eu vi poucos erros dele. Mesmo assim, tomou amarelo besta. Vamos lá. Pro Raniel, uma nota 4. 4 pro Raniel. André saiu machucado, né? Tomou uma dedada no zóio.
Mas ele tava jogando bem, tá? O André tava recompondo muito bem defensivamente. Até o momento. O Corinthians perdeu exatamente quando o André saiu. O Diniz, cara, ele é muito burro, cara. Ele é muito burro. Você não tinha necessidade. Não tinha necessidade de tentar fazer um resultado no jogo de ida, cara. Não tinha. A obrigatoriedade de sair ganhando era do Inter. Uma nota pro André. Nota 5. Nota 5, tá? Eu acho que ele recompôs muito bem, tava recompondo muito bem defensivamente. Faltou um pouco mais de ofensividade dele, mas eu imagino que ele não tava se posicionando tanto no ataque por causa dos contra-ataques do Inter. O Inter tava jogando muito nos contra-ataques, então é normal o nossos jogadores não se prostrar ou se posicionar para muito no ataque com medo disso, né, de acabar errando e tomando um contra-ataque. Caio César tomou também um cartão amarelo besta por reclamação ali, idiota, vai tomar no cu. Mas ele tava tentando, embora, igual eu falei, driblezinho muito sem objetividade, cara. Dá muito drible para as laterais. Eu acho que ele tá jogando na posição errada. Ele tem que jogar muito mais próximo da grande área. Ele tem que jogar do lado do centroavante. Ele tem que ser o cara para dar um drible e deixar o centroavante na cara do gol. E não dar um drible e tocar pro meio ou pra lateral. Caio César, nota 5 também pra ele. Rodrigo Garro errou tudo que tentou, não tá sabendo nem cobrar escanteio, porra. Vai tomar no cu, Garro. Seguido ainda, cruzou um escanteio baixo, no primeiro pau, a bola voltou pra ele, fez a mesma merda, porra. Vai tomar no cu, Garro. Infelizmente, vai tomar no cu, Garro. Nota 3 pro Rodrigo Garro. Tomou um amarelo também. Bidon, Breno Bidon. Começou muito preso ali na lateral esquerda. Eu imagino que o Diniz coloca esses caras na lateral esquerda para tentar projetar os seus laterais pro ataque, mas a minha leitura é que ele coloca os caras muito colados na lateral e quando os laterais dele tentam atacar ou tentam se projetar pro ataque, eles acabam esbarrando no cara que tá preso na lateral ali no meio, no meio esquerdo, no meio direita. Tanto o Mateuzinho com o Caio César, quanto o Bidu com o Bidon. Então, eu acho que também não comprometeu, tá? Jogou bem, tava procurando o jogo, tava se posicionando muito no meio-campo e nas laterais, tava procurando muito bem o jogo. Uma nota 4,5 pro Bidon. E Guinegão jogou ruim, mas eu imagino que por falta de minutagem, sem ritmo de jogo, por culpa do Diniz de não utilizar ele antes, tá? O Diniz chega a improvisar o Lingard de centroavante, mas não tava usando o Guinegão, não tava utilizando ele. Uma nota. Vamos lá, teve um cabeceio pra fora isso, tava recompondo, né, defensivamente. Uma nota 2,5 pro Guinegão. Técnico Fernando Diniz, nota meio. Quer dizer, meio pra ele, já vou falando aqui das substituições. Nota meio pro Fernando Diniz. Ele, igual eu falei, ele perdeu o jogo na substituição burra dele. Não era pra ele ter colocado o Lingard quando o André saiu. Era pra ele ter colocado o Alan ou o Carrijo. Nem o Matheus Pereira era pra ele ter colocado. Era o Garro, o Alan ou o Carrijo. Beleza, eu odeio o Alan, não gosto do futebol dele, é uma merda, mas quando ele entrou bem, tá? Uma nota 2 pra ele. Entrou bem no jogo, não comprometeu. Mas se você tá jogando contra um time que tá jogando no contra-ataque e tá cedendo a bola pra você, você não vai colocar o seu time projetado pro ataque, porque você não tá precisando da vitória, porra. Beleza, ganhar é bom, pá, mas você não tá sendo pressionado pra ganhar, cara. Você não, no jogo de Copa, no jogo de ida, fora de casa, você saindo com empate, você tá no lucro. Você não pode sair perdendo. E mas não é uma margem que for o jogo em 10 minutos, ou até menos de 10 minutos do segundo tempo já, né? Mas em menos de 10 minutos, de diferença de um gol pra outro, você tomou 2 gols. Porque você foi burro. Burro. Nota 0, tá? Meio pro Fernando Diniz, não, nota 0. Embora depois ele conseguiu recuperar isso, tá? Colocando o Alan, colocando o... Mas também foi burro, cara. Ele foi burro, porque você tá perdendo o jogo. A sua arma ofensiva tem que ser o cruzamento, já que você coloca um centroavante grande dentro da área. Então por que você tira o seu melhor zagueiro no cabeceio? Saiu o André, ele colocou o Lingard. Ele errou nessa substituição, tá? E também eu não vi o Lingard fazendo muita coisa no jogo. O Lingard eu vendo, né? Pela movimentação em campo, o Bidon
ficou jogando ao lado do Raniel e o Lingard ficou naquele lado ali à direita, tá um meia esquerdo, no caso, meia direito, meia esquerdo, mas não fez muita coisa. Vamos lá, uma nota meio pro Lingard. Sai depois Breno Bidon e entra Matheus Pereira, também não vi fazer muita coisa. Meio pra ele, meio ponto pra ele. Sai Guinegão, entra Pedro Raul, 0 pro Pedro Raul, não fez nada, nem lembro dele em campo. Sai Gustavo Henrique e entra Alan, falei que nota pra eles? Meio, não, vamos lá, uma nota, ou foi 2? Uma nota 2,5 pro Alan, tá? Que ele melhorou recompondo aquele meio campo, tá? Deu uma sustentabilidade melhor pro Corinthians. Sai Garro e entra Carrijo, também não sei pra quem entrou o Carrijo. Teve mais uma? Não, não teve. Bom, e o que eu espero? Pro Corinthians jogar contra esse jogo da volta, né? Quinta-feira agora, contra o Internacional. Eu espero que o Diniz, nesse jogo, o que eu queria, né? De escalação. Eu gostaria que o Corinthians jogasse com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Eu vou colocar a formação aqui. Vamos lá. Essa aqui vai ser a formação. Hugo Souza de titular. Os 3 zagueiros. Linha de 3 zagueiros. Gabriel Paulista. Gustavo Henrique. E André Ramalho. André Ramalho. O André Ramalho sai bem jogando em 3 zagueiros. Porém, ele sai jogando bem centralizado. Então pode ter essa troca de movimentação ali dele com o Gustavo Henrique. Mas eu prefiro o Ramalho, tipo, um zagueiro um pouco nas laterais, em uma das pontas, já que são 3, obviamente. Porque ele é muito mais veloz que o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique vai ter a projeção para sair. Ou ele coloca, sei lá, realmente o Ramalho, porque o Ramalho, eu entendo que ele pode fazer a função de volante, pode jogar como volante, primeiro volante, por ele saber se posicionar defensivamente e pelos 3 zagueiros, ele ser o que trabalha melhor o jogo de bola. Então, quando o Corinthians tiver a posse de bola, o Gustavo Henrique pode ficar no meia, um pouco para a esquerda, e o Ramalho nesse meio, para fazer essa distribuição. Vamos lá, 3. Ala, Mateuzinho, porém um ala com movimentação, né? Não só para ficar projetado para ataque, e sim também para voltar para recompor. Aí daí você vai entender o porquê dos 3 zagueiros. Porque o zagueiro que vai jogar atrás dele, fazer esse lado já que tá aqui, né? O zagueiro que vai jogar atrás dele vai conseguir avançar um pouco para recompor ele e deixar essa lacuna que ele vai deixar. Vamos lá. Os 3 zagueiros, Mateuzinho, ala. Montei aqui minha escalação, eu vou colocando ela aí no jogo. Gabriel Paulista, André Ramalho, Gustavo Henrique, começando com o Hugo Souza no gol. Mateuzinho, Raniel, mas ele pode abrir mão do Raniel, tá? Esse aqui pode utilizar outro, depois eu vou explicar o porquê. Raniel, André se estiver bem, o André, e o Bidu, Matheus Bidu, Breno Bidon como 10, Rodrigo Garro e Caio César. Também o Rodrigo Garro, por ter jogado mal, ele pode sair, tá? Daí vai entrar eu falando que o Raniel pode ficar fora. O porquê? Você pode colocar o Breno Bidon no lugar do Raniel, já que você tem o André Ramalho como primeiro volante ou zagueiro central. Ele vai dar espaço defensivamente, mas ele vai estar projetado ofensivamente. E na defensiva ele vai ficar com uma linha de 5 zagueiros. Então, Raniel pode trocar, pode sair o Breno Bidon, coloca o Garro numa posição. E ali no ataque ele pode usar o Lingard ou o Guinegão. E o Caio César. O Caio César vai ficar jogando próximo do gol, próximo da linha do gol. Tô olhando pra cá porque a escalação tá aqui. Não tem no site do meu time, não tá aqui a minha escalação. Mas como vocês estão vendo ela aqui, né? Daí eu utilizaria esse esquema. Que o Corinthians tá perdendo 2-0. Você tem que ter um volume numérico no meio-campo pra tentar inibir os contra-ataques do Internacional, que ele vai jogar da mesma forma que jogou em casa, apostando nos contra-ataques. Porém, o Corinthians agora vai ter a obrigação de fazer o resultado, de fazer 2 gols no mínimo. Então o Inter vai jogar muito fechado, vai apostar muito no contra-ataque. Então, essa daqui vai ser pra mim, né? Eu faria essa escalação. Tenho certeza que não vai, até porque não é a cara do Diniz. Ele iria estar colocando muita gente presa ali no meio campo. O Corinthians ainda, eu acho que não tem o futebol bonito, que muita gente fala
ou falou, né, que o Diniz um dia faria o Corinthians jogar, né, em algum momento o Corinthians vai jogar o futebol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ainda não, porque alguns jogadores estão em má fase e outros não têm a qualidade que o Diniz precisa para poder jogar. Mas ele voltaria a ter o poder ofensivo dos laterais dele. E o André Ramalho jogando em 3 zagueiros, como o zagueiro central, ele jogou muito bem. Beleza, rapaziada, esse foi o pós-jogo de hoje. Eu sei que tem muito mais coisa pra falar, mas aí o vídeo vai ficar muito mais longo. Já vou cortar coisa pra caramba, beleza? Porra, cara, eu não vou falar mais de arbitragem. Eu não vou falar mais de arbitragem, tá? Porque não adianta. Não adianta falar de arbitragem do Brasil. Esses árbitros que a gente tem são umas porcarias, uns lixos. Eu não posso falar que são ladrões, tá? Porque não tem como provar, mas são um bando de picaretas incompetentes, beleza? Então, rapaziada, fiquem todos com Deus. Provavelmente o jogo vai ser na quinta, 8 horas da noite. Eu vou voltar aqui no sábado de manhã. Gravo na sexta e volto no sábado. Porque daí, dependendo do resultado, eu já vou estar um pouco mais de boa, com a euforia pela classificação. Eu já não vou estar mais puto com a derrota embora. Corinthians não vai perder, vai se classificar, tá? E Inter, põe na porra do DVD, beleza? Fiquem todos com Deus. E antes, Brasileirão, Campeonato Brasileiro de 2005, que vocês estão pedindo, que vocês vão ganhar, Fiquem todos com Deus. Até uma próxima e vai Corinthians, caralho!